Oi, turma 701. Estamos novamente reunidos aqui para fazermos uma revisão a respeito do segundo bimestre, das matérias que foram dadas, ok? Então, prestem bastante atenção. Em relação ao dicionário, que foi dado, vocês sabem que o dicionário é o local onde nós encontramos das mais variadas palavras possíveis. Sem o dicionário não seria possível o encontro delas com seus significados. Tornaria o quê? Uma dificuldade, entendeu? Então nós devemos utilizar o dicionário para sanarmos as nossas dúvidas. E primeiro passo para que isso aconteça é procurar a letra inicial, por exemplo, da palavra árvore. Começado com A, a gente começa a procurar no dicionário tudo na letra A. Depois a gente passa para a segunda letra, A-R de árvore. Depois para a terceira letra e assim, letra por letra, até encontrar o verbete, que é a palavra procurada, certo? Então vamos lá. As orientações que aparecem em verbete, que é a palavra que nós vamos pesquisar para saber os significados, no dicionário são: primeiro, a gente encontra, no verbete procurado, a gente consegue encontrar a classe de palavras, se ela é um substantivo, se ela não é um adjetivo, numeral, pronome, verbo, etc, etc. Nós encontramos também no mesmo verbete o gênero, se está no masculino ou feminino, no plural ou no singular. Encontramos também o sentido em que pode ser usada. Uma mesma palavra pode ter vários sentidos, vários significados. Só que a gente, quando encontra 5, 4 ou mais significados, a gente tem que ver qual o melhor se encaixa no contexto, ok? E etimologia, a origem da palavra, de onde surgiu a palavra que nós estamos procurando. Então o dicionário nos dispõe dessa forma, os seus verbetes. Agora vamos para poema, relógio. As coisas são, as coisas vêm, as coisas vão e vêm, não em vão. As horas vão e vêm, não em vão. Repare a poesia, como ela fica bonita nos seus versos, e estrofes. Então, continuando. O poema é formado por estrofes e versos. Estrofes é um grupo de versos reunidos e verso é cada linha do poema. Apresentam ritmos sonoros como rima e ritmos para obter musicalidade. As rimas, as rimas e os ritmos dão sonoridade, na poesia. Podem ocorrer rimas ou não. Quando não ocorrer rimas, é chamado de versos brancos, certo? Que não tem rimas. Quando o poema apresenta versos que não rimam entre si, dizemos que é um poema com versos brancos. Qual o objetivo? Emocionar, mexer com a emoção, com o interior da pessoa que está lendo, Divertir também, porque às vezes traz prazer para nós, A gente fica naquele momento lendo a poesia, o poema, e a gente acaba se divertindo através dele. Também existe para criticar, mostrar alguma coisa que está errado através dos poemas e levar a pessoa, o leitor, a uma reflexão sobre o mesmo. Bom, existe no meio do poema vários tipos de figuras de linguagem, certo? Que mostram comparação, onomatopeia, metáfora, metonímia, personificação, antítese, paradoxo, hipérbole, elipse, assonância, aliteração, anáfora, eufemismo, ironia, pleonasmo. Então, são vários reunidos, As figuras de linguagem são empregadas para dar mais expressividade ao texto. No caso aqui, olha, a comparação que vocês aprenderam é o uso de elementos comparativos, como tal, qual, como, Por exemplo, a onomatopeia reproduz na escrita um ruído ou um som.
A metáfora é emprego de uma palavra com sentido que não é comum. A metonímia é a substituição de uma palavra por outra semelhante. Exemplo, li Machado de Assis. Eu não li o Machado de Assis, eu li a obra dele, as obras dele. Então é uma substituição, é chamado de metonímia. Personificação, né? Ou prosopopeia, atribuir características humanas a seres inanimados, né? Quando a gente, por exemplo, a gente coloca personagens que são animais com características de seres humanos. Está sendo utilizado personificação. A antítese são ideias contrárias, né? E por aí vai, porque essas ainda não foi dadas para vocês. Aqui foi como um exemplo, tá? Então, vocês podem ver que existem figuras de linguagem como comparação, né? Assim como diz o nome, é uma comparação, usando termos como tal qual, igual, etc. Assim como ar, é uma comparação. Metáfora, em vez de uma comparação, é uma afirmação, usando palavras com um sentido diferente. Exemplo, dos meus olhos escorreram pérolas, né? Então, quer dizer, é uma metáfora, é uma coisa criada, subjetiva, não pode escorrer pérolas dos olhos, certo? A metonímia é uma aproximação, uma substituição. Lemos Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, você lê a obra dele, tá? Outro exemplo são os nomes de marcas que são atribuídos a certos produtos, como Gillette, Bombril, Que Boa, tá? Antítese são ideias contrárias, uma noite longa para uma vida curta, altos e baixos, quer dizer, ideias contrárias. Sorri e chorei. Então, eu sorri ou eu chorei. Mas na poesia, para dar criatividade, eles podem usar antíteses, né? Paradoxo são ideias que se anulam. Exemplo, o para sempre, sempre acaba. Ou para conhecer meu interior, é preciso sair de mim. Você faz uma coisa relacionada a outra, né? Prosopopeia ou prosopopeia é a atribuição de características humanas a coisas não humanas. Por exemplo, o pé da mesa, né? A mesa dá a impressão que é o pé dela igual nós, né? Que temos pé. A mesa não tem pé, é uma madeira. E hipérbole é um exagero de expressão, né? Vou morrer de rir, 1000 rosas roubadas, chorei um rio de lágrimas. Então, a poesia recebe esses recursos de figuras de linguagem para animar, para melhorar, né, o poema. Agora vamos lá, o poema visual. O poema visual, ele não tem versos e estrofes. Ele não segue aquela linha de versos e estrofes. Ele cria imagens, né, de acordo com aquilo que ele está dizendo. O primeiro pingo está falando de um pingo. Então fez a poesia em forma de pingo. O primeiro pingo de chuva que caiu sobre o chão secou seco do meu sertão, te digo, me fez também chover, né? Então esse é um poema visual, não tem versos e estrofes, tem o quê? Uma parte visual com a parte escrita, que é verbal, formando o quê? O desenho daquilo que está se falando, dos pingos, né? Criativo, né? O poema visual é criativo, é ousado e expressivo. O poema geralmente visual e verbal o poema geralmente visual é verbal, podendo ocupar todo o espaço da página, né? Pode ocupar a parte da página todinha. Abole, tira os versos e estrofes, não contém. A forma e o conteúdo se relacionam a fim de criar sentidos. Não possui estrofes e versos, mas sugere uma imagem em movimento, igual o pingo da chuva, né? Costuma provocar sensações, sentimentos, reflexões pelo uso de recursos poéticos. Agora vamos para a denotação.
Denotação é o sentido literal, é o sentido normal, verdadeiro. Quando eu digo o sol iluminou o mundo, né? O sol ilumina o mundo. O sol, é uma verdade, é no sentido literal, real, tá? Se eu for no dicionário, você vai encontrar essa palavra lá para saber o significado. Então, ela é dicionarizada, tá? Quando uma palavra ou expressão empregada em um texto apresenta em sua maioria um sentido dicionarizado, de dicionário ou literal, ela está no sentido denotativo e por isso recebe o nome de denotação. E o sentido conotativo? O sentido conotativo, ele não existe, é subjetivo. Tem várias ideias para a gente aferir, né? Então, a conotação, quando uma palavra apresenta diferentes possibilidades de sentidos, dependentes do contexto de uso, ela está sendo empregada no sentido conotativo. E esse uso recebe o nome de conotação. Então, por exemplo, ela é uma flor, aquela menina é uma flor, ele é uma rosa. Ninguém pode ser uma rosa, a rosa é rosa e eu sou eu, e ele é ele, e a menina é a menina, né? Mas se eu disser, a menina é tão cheirosa como a flor, o termo comparativo como está fazendo o quê? A comparação, né? Então, já está no sentido certo. Mas quando eu digo a menina é uma flor, né? Eu posso dizer o quê? Que está fazendo com que eu interprete. Ela é cheirosa, ela é formosa, ela é bela, igual a flor. Então, o sentido torna-se conotativo, de conotação. Ok? E aqui nós... Não, ainda que continua. Diferença entre denotação e conotação. A denotação é palavra com significação restrita, palavra com sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automatizado e é uma linguagem comum. A conotação é palavra com significação ampla, porque tem mais sentidos, palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum, palavra usada de modo criativo, é uma linguagem rica e expressiva. Denotação é o sentido real. Exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade. O pássaro realmente voa, então está no sentido real, tá? Relampejou durante a noite. Lógico, é no sentido real. O relâmpago ocasionou o que? O relampejo, né? Durante a noite. Então, está no sentido real, literal, certo? É no sentido chamado denotativo. Existe uma denotação. E a conotação é o sentido figurado, é aquele subjetivo que tem que haver uma interpretação para ver que sentido está querendo ser dito. Exemplo, o carro voava pelas ruas da cidade. Voava no sentido de correr, né, de velocidade. Não é que ele só começasse a voar pelo céu. Então, você tem que interpretar. Esse é o sentido conotativo. E seus olhos relampejaram de ódio. A pessoa estava tão possessa de raiva que chegava a relampejar, igual os relâmpagos, né? Então, você tem que interpretar. Estavam injetados de raiva, de ódio. Então, reparem a diferença do sentido denotativo para o conotativo. Denotativo é real, né? E literal. E o conotativo é o quê? Subjetivo, figurado. Ok? Então, aqui terminamos a explicação. Assistam com calma, né? Ouçam novamente, vejam o vídeo várias vezes, até aprender bem melhor, para revisar, tá? Um beijo e bom dia para vocês.